aleluia, 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 aleluia. Ficai muito alegres, saltai de alegria, pois tendes um prêmio bem grande nos céus. Ficai muito alegres, saltai de alegria. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os seus discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando seus olhos para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, agora que chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrima. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. No silêncio, no íntimo do nosso coração, também você, criança, sentado no silêncio, rezemos. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a compreensão do sentido dessa escritura que foi proclamada para nós. Rezemos. Amém. Prezado Padre José, queridas irmãs e irmãos, nos reunimos para celebrar a alegria da fé e encontrar com o Senhor hoje ao pé da montanha. Depois que ele passou a noite inteira em oração, hoje desce da montanha com uma novidade para nós. E ao pé da montanha, ele faz para nós umas recomendações
importantíssimas, senão decisivas, para a gente continuar seguindo a Ele ou não. Antes de tomar o texto, lembramos que o Padre Ademário está aqui no corredor, atendendo às confissões. Se alguém necessita, procure-o. Estamos hoje com Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 17, depois 20 a 26. Tomem lá comigo, número 9 do seu folheto. Permitam-me recordar, é sempre bom. Domingo passado nós vimos a pesca milagrosa, capítulo 5 de Lucas, versículo 1 até o versículo 11. Terminada a pesca milagrosa, Jesus pediu para os discípulos segui-lo, eles deixaram tudo. Uma empresa bem-sucedida na pescaria e seguiram Jesus. Depois daquele dia da pesca, aconteceram uma sequência de fatos. Depois da pesca, Jesus realizou um milagre, curando um leproso, curou um paralítico, chamou Levi, um cobrador de impostos, a segui-lo, deu um ensino sobre o jejum e sobre o remendo num pano velho, rasgado, com tecido novo que não funciona. Fez uma colheita, deixou os discípulos fazerem uma colheita num dia de sábado, das espigas de trigo, foi para a sinagoga e curou um homem da mão seca, e, no capítulo 6, versículo 12 a 16, diz, o Senhor, depois de curar o homem da mão seca, subiu a montanha com os discípulos. E lá passou a noite na oração, e na noite ele tirou dos discípulos 12, a quem os constituiu e os chamou de apóstolos. Aí vem o texto que nos importa hoje, agora. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. O que significa isso? Jesus desce da montanha, depois de passar a noite em oração com os discípulos. Dos apóstolos, ele tira 12. E desce da montanha com 12 apóstolos, além dos discípulos. Que lembra? Desce da montanha e ao pé da montanha tem grande multidão e ali estavam muitos dos seus discípulos. Significa o quê? Que a fama de Jesus se espalhou. Que o negócio agora está incontrolável, a demanda de gente atrás dele. E, assim como Moisés, que tirou o povo da escravidão do Egito, caminhou com o povo durante 40 anos no deserto, e numa certa altura o povo estava custoso, dando trabalho para Moisés, e não queria caminhar de forma correta, Moisés falou para o povo, fica aqui ao pé da montanha, eu vou subir a montanha para falar com Deus e depois eu desço. Moisés subiu a montanha, falou com Deus, recebeu as 2 tábuas com os 10 mandamentos e desceu da montanha com as 2 tábuas, os 10 mandamentos. Agora Jesus, Lucas e Mateus dizem que Jesus desceu não com 2 tábuas, mas com 12 apóstolos, além dos discípulos. Moisés fundou o povo da aliança. E Cristo, com esse gesto, descendo da montanha com os 12, ele funda a igreja
para a nova e eterna aliança. E essa igreja empolgada, inflamada, multidão de discípulos, multidões de Tiro, Sidônia, Jerusalém, de toda a Judéia, significa da Palestina inteira, na planície ao pé da montanha. Mas chega ao pé da montanha, ele para antes dos discípulos terminarem de descer a montanha atrás dele. Olha o que ele faz. Vamos lá? E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse, espera um minutinho, se ele levanta os olhos para os discípulos, significa que ele desceu da montanha, estava na planície com a multidão e alguns discípulos, e ele volta-se para os discípulos que descem da montanha, que ainda estão no alto. Ele levanta os olhos e diz, antes de botar o pé aqui na planície e enfrentar o que vem pela frente, deixa-me preparar vocês de algumas coisas. E Jesus dirige aos discípulos o que em Mateus são 9 bem-aventuranças, aqui em Marcos são 4 bem-aventuranças e 4 advertências que só se opõem às bem-aventuranças. Uma síntese de um decálogo novo para dizer, vocês estão vindo atrás de mim, mas nem pensem em terminar de descer essa montanha, seguindo-me, querendo de mim algumas coisas. Que todo mundo que busca Deus querendo essas coisas. Vamos ver? Crianças, senta lá no colo do papai e da mamãe e vamos escutar a palavra. Vamos lá. Juntos. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus levantou os olhos, está dirigindo-se aos discípulos. Ele não está falando com a multidão. Ele está olhando para os discípulos no alto e falando, bem-aventurados vós, os pobres. Vocês deixaram barca, não foi? Domingo passado. Canoa. A empresa bem-sucedida de pescaria se tornaram pobres. Bem-aventurados vós. Bem-aventurados vós. Estou falando com vocês. Os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Continue. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Gente, essa turma passou com Jesus a noite inteira em oração na montanha. Estava varado de fome. Não é? Doidinho para um lanche. Pensando, agora a gente vai descer da montanha, Jesus que já fez uma pesca milagrosa vai multiplicar pão, a gente vai chapar num lanche aqui, e Jesus se volta para eles e fala, antes de descer, bem-aventurados vocês que têm fome. Vocês não são bem-aventurados descendo a montanha comigo e tendo passado comigo a noite na montanha, porque me seguindo ficaram ricos, me seguindo estão de barriga cheia. Mas tem mais 2 coisas. Vamos lá? Continua. Bem-aventurados vós que agora rides. Desculpe. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Seguramente tinha gente mexido, profundamente mexido, pobre, com fome, chorando. Você pode imaginar de frio, de cansaço, chorando porque perceberam no monte que a intimidade de Jesus com o Pai é uma realidade que supera todas as realidades que estão na planície. Continua. E bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome
por causa do Filho do Homem. 4 sentenças. Vocês vão descer e continuarem me seguindo. Diferente da multidão que está ao pé da montanha na planície. Para vocês, a grande causa de alegria é que vocês são pobres, famintos, choram e são odiados, expulsos, insultados, amaldiçoados por causa do meu nome. Ele repete com os discípulos antes de descer da montanha o quê? A cena que ele mesmo enfrentou em Nazaré, em cima da montanha, não foi? Em Nazaré, tiraram Jesus da sinagoga, expulsaram para fora da sinagoga, para fora da cidade e levaram no alto do monte onde a cidade foi construída para lançá-lo no precipício. Você pode imaginar essa cena que está dizendo, olha, eu já tive em cima para ser lançado daí de cima para baixo. E vocês se alegrem por estarem na beira de um precipício daqui um pouco, porque vai ser pesado o que vem. A proposta de Jesus, ela se opõe gravemente a tudo quanto sinalizam as expectativas do mundo. Paulo diz, não vos conformeis com o mundo. Antes, mudai-vos, constitui em vós a imagem do homem novo, de Cristo. Mas aí, Jesus apresenta a causa da bem-aventurança. Na Bíblia, a palavra bem-aventurados é o mesmo que alegria concedida unicamente por Deus. Bem-aventurança na Bíblia é o mesmo que alegria concedida unicamente por Deus. Alegria ou consolação que você não encontra em absolutamente nenhuma outra realidade, só em Deus. Então, felizes de vocês que enfrentam pobreza, fome, choro, rejeição, ódio, expulsão, insulto, maldição por causa do meu nome. E ele convida, terminando, exortando a alegria. Leia. Alegrai-vos nesse dia, exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Jesus fala, vocês estão terminando de descer a montanha comigo. Se disponham a descer da montanha e passar pelo que eu passei. Passo. E vou passar na cruz. Fome, pobreza, fome, lágrima, sofrimento, ódio, rejeição. E fiquem alegres, porque os antepassados deles, eles são exatamente o grupo do qual Jesus faz parte, dos judeus, dos fariseus, que mais à frente a gente vai ver lá ao pé da montanha, que já vieram de Jerusalém para levantar suspeitas sobre Jesus. Jesus não fala, era assim que os antepassados meus ou da minha família lá de Nazaré tratavam os profetas. Era assim que os antepassados deles. Jesus já se põe fora da comunhão com a turma do rigor religioso da lei, da sinagoga e do templo. É a esses que nós devemos entender como eles. E agora, ele vai dizer que o que interessa ao povo da religião, da sinagoga e do templo? 4 coisas que se opõem àquelas 4 primeiras. Vamos ver? Todos juntos.
Versículo 24. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Juntos. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Olha, esse texto ele não é fácil. Se você pegar na literatura cristã e mesmo das pregações, tem muita coisa boa nos livros e na internet, mas tem muita interpretação tendenciosa e ideológica sobre esse texto e textos iguais a esse. Aqui não se trata apenas daquela inversão socialista, marxista, de quem está na ponta da pirâmide vai para baixo, quem está na base da pirâmide vai para cima. Aqui não é uma revolução operária. É infinitamente superior a isso. Infinitamente superior a isso. Aqui se trata de uma outra forma de entender a relação com Deus. Uma relação com Deus não para ficar livre da pobreza, da fome, do choro ou do ódio. Uma relação com Deus não para ficar rico, para ter fartura, para ter alegria e para receber reconhecimento e elogio. Mas uma relação com Deus, na expressão de Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta. Vocês que são pais, mães, esposas, esposos, vocês sabem da tristeza que é conviver com um filho, com um genro, com uma nora. Às vezes é mais fácil nessas figuras encontrarem o que eu vou dizer. Aquele tipo de pessoa que convive com você e convive até docemente, mas que você percebe, essa pessoa não tem nenhum vínculo comigo, ela tem um vínculo com os meus bens. Isso existe? Muito ou pouco? É disso que o Evangelho está falando. Quando você cultiva uma vida espiritual, que Deus não conta para você. Quando você cultiva uma vida de fé, que a base da sua relação com a fé, é uma fezinha tão medíocre, tão medíocre, tão medíocre, que não te conta a grandeza de Deus que você busca, mas te conta apenas ficar livres das situações do desconforto dessa terra, imediatos ou duradouros, como passar por penúrias, pobreza, escassez, fome, lágrima, dor, sofrimento, ódio, rejeição. Aqui situa o texto no nível elevadíssimo onde você não vê a pessoa perder a fé nem pelo sofrimento que passa e nem pelas conquistas que alcançou. Eu conheço muitas pessoas que, como diz a primeira carta de Timóteo, é tão forte isso. Timóteo diz assim, 1 Timóteo 6, 7 a 10, diz assim: pois nós nada trouxemos para o mundo, igualmente dele nada devemos levar. Portanto, se temos alimento e vestuário, contentar-nos-emos com isto. Quanto aos que querem enriquecer, caem na armadilha da tentação, em múltiplos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. 1 Timóteo 6,10. A raiz de todos os males é de fato o amor ao dinheiro. Por se terem entregue ao dinheiro, alguns se transviaram longe da fé e transpassaram a própria alma com múltiplos tormentos. Quantos filhos nossos, num período de crise como esses últimos que nós passamos,
os filhos da classe média católica no Brasil, que foram todos parar nas igrejas evangélicas, procurando solução imediata para uma prosperidade impossível num mercado em decadência e em crise. Isso existe? E as pessoas chegam no padre e falam, vocês têm que melhorar essa pregação, vocês têm que tornar essa pregação mais inflamada, mais empolgada, fazer nossos filhos virem para cá para conseguir aquele sucesso. Aquele sucesso da pregação do dinheiro, da lógica capitalista e perversa da doutrina da prosperidade, nunca devemos nos submeter a ele. Quem quer entender um pouco disso, leia Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Assim é o pai da sociologia moderna, que não tem nada a ver com marxismo e nem doutrina pró ou contra marxismo. Mas como é que o sistema de lucro pelo lucro, essa semana, a riqueza que Deus condena é esta, que um membro daqui da nossa comunidade, Paulo Afonso Ferreira, do SNI, Serviço Nacional da Indústria, mandou para mim. Os 3 bancos principais do Brasil, os 3 bancos, ganharam, enquanto o Brasil atolava numa crise 2014, 15, 16, 17, 18, eles tiveram um lucro nada menos que de 60 bilhões por ano. Os juros dos bancos, 480%, dos cartões de crédito, não precisa nem falar. Vocês têm dados melhor que eu. É dessa lógica de um sistema perverso, que é às custas de uma ambição que ninguém tem domínio e controle. E para essa lógica dos bancos e da internacionalização da moeda, que perde a nossa identidade, nós perdemos a identidade de pessoa para indivíduo, de cidadão para consumidor. Isso não tem nada a ver com marxismo. Não, gente, pelo amor de Deus. O cristianismo corrige o marxismo tanto quanto o capitalismo na autoridade que só o evangelho pode. Essa riqueza, que para produzir riqueza e para desperdiçar, também dados de 2016 e 2017, 7,11 bilhões de produtos colhidos no Brasil foram desperdiçados. Pensa. 30% dos cereais que são colhidos no Brasil são desperdiçados. Seja na forma de colher, de transportar, ou de processar, ou nos nossos mercados. 40 mil toneladas, 41 milhões de toneladas. Minha gente, nós estamos falando de uma riqueza que é gerada e que é contra até ela mesma. O Evangelho está falando contra essa riqueza perversa que faz a gente, em nome de garantir alimento para todo mundo, destruir a natureza, lascar veneno e tudo, e lascar câncer e tudo quanto é doença em nós, às custas do veneno e do adubo químico, e nós comemos um tomate que ele em nós vira outra coisa senão doença, alergias. É dessa riqueza que o Evangelho traz para nós a exigência de não nos submeter à lógica da riqueza, da fartura, de uma alegria e de um elogio, de um reconhecimento, porque isso é bom para falsos profetas. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Essa alienação do indivíduo, do sujeito, que não mais se situa no tempo e no espaço, e que quer ser um adolescente o tempo inteiro, brincando e distraído o tempo inteiro, é contra essa alegria que o Evangelho fala. A criança
que quer brincar dentro da sala de aula, que quer brincar dentro da igreja, que a mãe tem que pegar daquele jeito ali e dizer, olha, precisa ter limite. É disso que Jesus está falando. É uma educação para outro tipo de bens, outro tipo de fartura, outro tipo de alegria, outro tipo de reconhecimento que o Evangelho apresenta. Nós vivemos uma escravidão do reconhecimento, da fama, do elogio. A escravidão de uma alegria falsa. A escravidão de uma alegria que não é fruto de uma intimidade com Deus, mas uma alegria que é mera distração. E essa mera distração que põe a gente incapaz de ler um texto e compreender o que está lendo, isso que é o que nos escraviza. Desculpem e com todo respeito, pela primeira vez nós temos no Brasil uma categoria de gente que tem um padrão de vida financeira, mas que não tem cultura nenhuma. Não tem instrução, não tem leitura, não tem capacidade de interpretar os fatos. E a perversidade de uma classe média que é instruída por mensagem de WhatsApp. Não mais pela filosofia, pela antropologia, pela sociologia, pela ciência, pela filosofia do direito, da ética. Mas mensagem de WhatsApp influencia massas. É esta alienação da pessoa virando indivíduo, do cidadão virando consumidor, é disso que o Evangelho fala severamente contra. Deus não é contra a riqueza, não. A fartura, ela pode ser sinal de Deus, mas a fartura também ela pode ser oposição à presença de Deus. O que nós precisamos alcançar é um nível de intimidade com Deus que nem a escassez e nem a fartura nos tira da intimidade com Ele. Eu passo as provações, as privações quais forem, mas eu mantenho um equilíbrio de intimidade com Deus. Eu conquisto as coisas boas desta vida, resultado do meu trabalho, do meu esforço, do meu suor, e não caio nas armadilhas da empolgação com as coisas daqui. Nós, mais velhos, a gente vai ficando velho e vai ficando repetitivo, não é? E eu já estou nessa fase. Nós, mais velhos, somos daquele tempo em que nossos pais, nossos avós, nossos tios diziam de uma maneira tão pura, tão serena, tão natural: a gente é pobre, mas é honesto. Se tem uma coisa que o capitalismo deu conta de arrancar dos pobres, a única riqueza que os pobres da terra tinham era a honestidade. O capitalismo deu conta de colocar o verme da ganância, da ambição, da picaretagem, da lascivagem, da esperteza no pobre, porque hoje, para você passar a peneira e achar um pobre que se orgulha de dizer, a gente é pobre, mas é honesto, você vai suar. Não é? Então, isso é estratégia. Nós temos que tirar desses pobres essa pureza, essa inocência, porque isso se opõe à lógica do lucro. Nós precisamos de gente que tenha ambição, que queira crescer, que queira comprar os produtos brancos da linha branca dos eletrodomésticos que você encontra na casa dos pobres na periferia. Foram transformados em consumidores, mas não em cidadãos que produzem. Você pode perguntar, com esse lucro dos bancos, o que banco produz? Se você tem qualquer complicação no seu aplicativo do celular, você chega lá, a atendente do banco fala assim, senta aí, você tenta aí com paciência. Você fica lá, ora, apanhando. Hoje você tem que administrar tudo na solidão. Eles ficam só com o esforço do seu suor, não é não? Nós não temos mais nem interlocução com quem administra os bens.
Por que é uma ameaça para a nossa vida a riqueza, a fartura, a alegria e o elogio? Vamos à primeira leitura para entender por que essas coisas são perigosas para nós. O padre José, com 90 anos, nunca viu uma pregação tão grande, mas vai chegar lá. Vamos lá. Primeira leitura do profeta Jeremias. Maldito o homem. Desculpe, isto diz o Senhor. Juntos, brada a igreja. Maldito o homem que confia no homem. E faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobre e desabitada. Brada, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde. Não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho a graça na minha missão de padre de visitar doentes em que você pega algumas mulheres, homens de Deus, na velhice e nas enfermidades, está lá no hospital ou em casa só um caquinho. Você senta e começa a conversar com ele, com ela, parece esse cardo plantado na beira do rio, não sofre míngua. Pessoa até no extremo da debilidade na velhice ou na perda da saúde, ela te fala numa serenidade, num equilíbrio sobre a fé, a confiança em Deus, a certeza de que Deus é que cuida e que conduz a vida dela, e que passar por essas provações não diminui em nada a amizade dela com Deus. É disso que o Evangelho está falando. O Evangelho não fala que o homem plantado na beira do rio não tem ao redor dele seca. Tem. Ele não é atingido pela seca, mas tem seca, mas não é atingido pela seca. O Salmo primeiro diz assim: feliz aquele que encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Na segunda estrofe: eis que ele é semelhante a uma árvore, leia comigo, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo. Não é o tempo inteiro. A árvore plantada na beira da torrente, ela dá sempre fruto a seu tempo. E esse é o problema perverso do sucesso e da glória mundana do sistema da produção. Você tem que produzir e está bem o tempo inteiro. Aqui na palavra não. A árvore dá sempre o seu fruto a seu tempo. A gente quer entrar num processo compulsivo. Continua. E jamais as suas folhas vão murchar. Brada. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. A pessoa que tem intimidade com Deus, tudo que faz vai prosperar. Quer dizer que a prosperidade pode ser um sinal da bênção. A prosperidade não é sinal necessariamente de que porque está rico, está no mal, é do capeta, é do demônio, está marcado e programado para ir para a desgraça futura, não. A prosperidade pode ser sinal da bênção de Deus. O homem e a mulher plantados junto de Deus, tudo que ele faz prospera, e prospera. Tanto prospera tanto que o homem e a mulher de Deus não pensa só em si, não faz só para si. Prospera para si e preocupa-se com o bem de todos. Porque tem confiança na graça da bênção do esforço que vem. Mas a estrada dos malvados leva à morte. Mas agora, o documento mais alto, o documento mais elevado contra... Olhe para a cruz.
o documento mais alto no Novo Testamento contra o seu medo da humilhação, da pobreza, da fome, da tristeza, do choro, da lágrima. O documento mais nobre contra esse medo que você tem da escassez. E o documento mais nobre contra o seu apego à ambição de querer ter riqueza, fartura, alegria o tempo inteiro e elogio. O documento mais nobre é essa segunda leitura. Vamos lá? Tome. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 12 seguintes. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também, os que morreram em Cristo perecerão. Brada, se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Olha, espera lá. Se é para esta vida, se você tem uma vida religiosa, uma vida de fé, uma vida de prática e costume religioso, mas é para esta vida, é para ficar livre da pobreza, da fome, do choro e do ódio. Se você põe sua confiança em Deus e uma vida religiosa, querendo riqueza, fartura, alegria e elogio, você é digno de compaixão. A sua fé é em vão. O que Cristo fez, olhando para os discípulos que ainda estão na montanha, dizendo, moçada, antes de terminar de descer a montanha, nossa meta é o alto. Nossa meta é o reino. Nossa meta é uma vida futura. Aqui na paróquia, quase todos os dias tem missa de sétimo dia. Você pode vir e experimentar. O que é uma assembleia reunida para celebrar um sétimo dia de um povo e de uma família, de alguém que morreu e que não tem absolutamente nenhum vínculo de transcendência? Vieram aqui para fazer uma homenagem para o defunto, nem é para pedir para a vida eterna para ele. A maior parte dos pedidos de sétimo dia é para fazer homenagem para defunto. E nossa fé cristã não faz homenagem para defunto, mas intercede por eles. É infinitamente superior à homenagem. Porque a homenagem está no campo dos elogios daqui, das conquistas daqui, do reconhecimento do que foi aqui. A nossa oração pelos mortos é alcançar-lhes o eterno. Mas agora eu te proponho um exercício difícil. Permitir que essa palavra de Deus pergunte a você o seguinte: por que é que você busca a Deus? Que visa a sua busca de Deus? Quando Jesus fala, ai de vós os ricos, ai de vós que tendes fartura, ai de vós que riem, ai de vós quando todos vos elogiam, não é uma maldição que ele está lançando. Não são condenações irrevogáveis. Esses ais que Jesus apresenta, e pode ser que seja para você, visa fazer você entender que deve sobressair em sua vida a promessa de Deus para a sua vida, para o eterno, e as exigências de uma vida em Deus são apelos vigorosos para a sua conversão. Põe sua confiança no Senhor. Põe no Senhor a sua confiança e não busque a Deus e não esgote sua fé só para as coisas daqui. Tá claro? Tá claro? Em Cristo há salvação, tanto para os que têm muito quanto para os que não têm nada, porque Ele não precisa nem da fartura e nem da escassez para mostrar que Ele é Deus.
Ele é Senhor. Eu te convido a apresentar ao Senhor os seus medos e suas dificuldades em lidar com as situações de provação na sua vida, de escassez, de pobreza, de choro, de tristeza, de fome, de rejeição. Hoje nós vivemos um período tão delicado na igreja que ninguém na igreja mais é perseguido, é pobre, perseguido, amaldiçoado por causa do Evangelho. Pelo contrário, a pregação do Evangelho faz muitos pregadores se enriquecerem. E talvez você queira também uma pregação que te ajude a enriquecer das coisas do mundo e não enriquecer-se de Deus. Fale com o Senhor que você quer pôr nele a sua confiança, a sua esperança, e que você quer que ele seja a sua maior riqueza. Incline a sua cabeça, feche os olhos, peça para o Senhor renovar em você esta fé, que é mais forte que a riqueza e a pobreza, esta fé que é mais forte que a fartura ou a escassez, esta fé que é mais forte que a alegria ou que as lágrimas, esta fé que é mais forte que o ódio ou que o elogio. Peça do Senhor a graça de ter essa fé alta, elevada, acima de todos os montes e planícies da sua vida. Fale com Ele. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Fiquemos de pé. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Abra as suas mãos na direção da cruz. Peça a Jesus que te dê o equilíbrio na fartura ou na escassez, na alegria ou nas lágrimas, no elogio ou na rejeição. Peça a Jesus para te dar um equilíbrio de uma fé fundada no amor de Deus, não na ilusão passageira ou no medo do fracasso das coisas daqui, mas uma fé firme e vigorosa. Peça a Jesus. Dá-me uma fé viva, Canta.
Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé, fé viva. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos.